E aí, pessoal, como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio de Sabe Aquele Eita, qual eu decidi chamar de Prazer César, justamente porque esse primeiro episódio eu tô aqui sozinho e eu quero conversar um pouco com vocês, explicar o que eu espero de todo esse projeto e falar um pouquinho sobre mim. E vamos lá, né? Então, gente, é muito estranho eu estar aqui sozinho, conversando literalmente sozinho, na frente do microfone em casa, e é bizarro. Mas vamos lá. Primeiramente eu queria falar com vocês sobre... Cara, é muito louco. Eu abri o Spotify e tá ouvindo a minha voz lá no Spotify e eu fico, meu Deus, eu estou no Spotify, assim como eu tô no Deezer e várias outras plataformas onde alguns amigos meus podem ouvir por fora. E é muito bacana isso, sabe? É quase que uma realização pessoal. Bom, primeiramente eu queria explicar pra vocês, as pessoas sempre me perguntam sobre o que o podcast vai falar, sabe? E eu decidi que eu quero falar de várias coisas, eu não quero focar em uma coisa só. Sabe, eu sou uma pessoa que gosta de várias coisas, vários estilos musicais. Óbvio que eu tenho meu preferido, mas eu escuto vários estilos musicais, vários tipos de filmes. Então, por que eu falar de uma coisa só se eu gosto de várias coisas, sabe? Eu pensei muito no que eu gostaria de ouvir. E parando pra me autoanalisar, eu percebi que eu gosto de ouvir vários tipos de coisas, então por que não trazer vários tipos de coisas? Então quando me perguntam assim, mas sobre o que vamos falar no podcast? Sobre várias coisas. E aí não vai ser obrigado a você ouvir todos os episódios, apesar de eu querer isso, mas pelo título você vai conseguir identificar alguma coisa que te interesse. Então de alguma forma, em algum momento, eu vou ter um episódio aqui que você vai gostar e vai se identificar. E vai querer ouvir, por que não é mesmo? Então assim, o foco é várias coisas, e eu espero muito que vocês gostem dessa proposta. Esse projeto é bem fora da curva de tudo o que eu já fiz, e pra quem não sabe, eu já criei um canal no YouTube onde era coisas mais fazendo receita na cozinha, fazendo algumas brincadeirinhas e tudo mais, então esse projeto tá bem fora da curva. Eu sempre quis fazer um podcast, pra falar a verdade, mas eu nunca tive... como eu vou explicar? Eu nunca tive a iniciativa de começar ele, mas eu sempre tive o desejo, mas meio que passou por um tempo e eu guardei esse desejo. Eu guardei esse desejo durante um bom tempo, até que há uns dias atrás, umas semanas atrás, uma amiga minha do trabalho me pediu ajuda com o trabalho dela do TCC, e ele era em formato de podcast, e digamos que aí foi o gatilho, foi o start de eu falar, não, eu quero mesmo. E eu vou fazer. É mais uma questão de realização pessoal, sabe? Acho que chega uma hora na vida onde a gente cresce e a gente cria aquele medo de, meu Deus, e se futuramente olhar pra trás e falar, nossa, eu não vivi nada, ou eu não fiz nada que eu gostaria de ter feito, sabe aquele arrependimento? Aquele eita, sabe esse eita que a gente dá na vida, então. E aí justamente não é esse sentimento que eu quero ter no futuro. Então eu quero poder olhar pra trás e pensar assim, eu senti vontade de fazer um podcast e eu fiz. Independente se ele fizesse o sucesso ou não, mas desde que duas pessoas escutassem, uma pessoa escutasse e se identificasse com algo, nem que seja um episódio, eu já vou estar feliz. Porque eu fiz alguma coisa que eu sentia vontade e deu certo, porque gosto é relativo. Então, se uma pessoa gostou, é porque deu certo e eu consegui ir de encontro, sabe? Muitos falaram que eu tinha que ter o foco e tudo mais, e aí foi onde eu também entrei com essa resposta de... É mais pra uma realização pessoal. No futuro eu vou olhar, assim, e vou me orgulhar do porque eu senti vontade e eu fiz. Vamos lá, como eu quero que aconteçam as coisas. Eu quero que seja exatamente isso que vocês estão ouvindo. Eu tô conversando, literalmente. Vocês vão estar me ouvindo. Mas na maioria das vezes eu quero trazer alguém e a gente vai conversar sobre algum tema específico. E aí eu pensei naquela coisa, sabe quando você tá num ônibus ou em algum transporte público, se você for tão humilde quanto eu, porque caso não, você não vai usar um transporte público, né? Mas sabe quando você tá num transporte público, você tá escutando alguém conversando e uma conversa tá muito boa a ponto de você querer dar a sua opinião, sabe? Tipo, eita, justamente isso. Eu quero que vocês escutem eu conversando com alguém sobre algum assunto muito legal e a gente vai bater um papo e vocês vão poder escutar, sabe?
A gente vai expressar nossas opiniões, vai falar alguma merda de vez em quando. Provavelmente a gente dê alguma opinião que seja um pouco polêmica ou que não vai de encontro. E tudo bem, a gente tá aqui pra aprender. Às vezes a gente tem uma opinião formada e essa opinião é errada justamente porque a gente não conversou com pessoas que possam fazer que a gente pense de outro jeito, sabe? Muitas das vezes a gente tem que pensar muito fora da caixa e hoje em dia é muito complicado você conseguir fazer isso. Mas tudo bem. Então, essa é a proposta. Eu quero conversar com pessoas sobre temas diferentes, sobre vários assuntos e que seja um assunto legal, que a gente converse, que a gente ri, que a gente possa chorar, possa acabar saindo um pouco do assunto, mas depois lembrar, e voltar pro assunto, sabe? Isso é muito legal. Eu acredito que quando a gente conversa com alguém, sempre dá pra tirar um proveito de alguma coisa. Essa é a proposta do podcast e eu espero que vocês estejam tão animados quanto eu, porque eu estou muito animado. E aí eu queria falar um pouco sobre o nome. O nome foi muito engraçado, eu comentei com os amigos que eu queria fazer o podcast. Inclusive eu queria agradecer muito aos meus amigos, porque são pessoas incríveis, são pessoas maravilhosas. São pessoas que quando a gente fala assim, vamos fazer tal coisa, eles não param pra pensar e simplesmente falam vamos e a gente vai. Eles não pensam muito nas coisas e eles topam as nossas loucuras. Então, aos meus amigos, eu sei que vocês sabem de quem eu estou falando, então muito obrigado mesmo, de coração. Obrigado por todo o apoio, por todo o suporte, por estar sempre aqui comigo, me apoiando nas minhas loucuras ou não. E também me corrigindo quando precisa, né? Aí eu queria agradecer muito eles. E quando eu dei a ideia de falar assim, quero fazer um podcast, eu falei assim, eu preciso de um nome. E aí eu coloquei todo mundo pra trabalhar. E todo mundo pensar no nome, porque eu preciso de um nome. Inclusive eu cheguei a escolher um nome. E aí quando eu fui me dar conta, já existia um podcast com esse nome. E ainda bem, porque hoje em dia eu olho e falo assim, achei esse nome meio merda, não é mesmo? Mas beleza. E aí um dia em casa, aleatoriamente, uma amiga minha, a mesma responsável pelo gatilho, me mandou uma imagem e aí foi onde veio todo essa coisa de, sabe, aquele eita. E aí eu falei assim, justamente, quando a gente tá ouvindo alguma coisa e fala, eita, eu nunca tinha pensado nisso, ou eita, que resposta ácida, ou vários eitas da vida, sabe? Aquele start. Foi isso o nome do podcast, foi muito engraçado. Todo o processo criativo é bem legal pra mim. Desde criar a arte da capa, enviar para alguns amigos meus e receber várias críticas e mudar e remudar e etc, etc. Mas no fim é muito gratificante, sabe? Volta aquele negócio que eu falei assim, meu Deus, eu estou no Spotify, meu Deus. Eu escuto coisas pelo Spotify, eu não sei por onde vocês estão ouvindo, mas é muito engraçado vocês abrirem, é real, é muito engraçado vocês abrirem e ouvirem a voz de vocês. É isso, gente, essa é a proposta, essas ideias, esse é o projeto. Eu espero muito que dê certo, que vocês estejam tão animados quanto eu. Para falar assim um pouquinho de mim resumidamente, eu trabalho numa livraria, então livros é um dos amores da minha vida, assim como games e tanto em console quanto em computador. Uma curiosidade sobre mim é que eu não gosto muito de ver televisão. Para mim ver TV, a maioria das vezes é algum tipo de animação. Não consigo assistir série, porque eu nunca consigo finalizar as séries. Já tive o meu momento, mas hoje em dia não mais. E no máximo eu assisto algum anime, mas é isso, eu tenho 25 anos e eu espero que daqui pra frente vocês possam a cada dia, a cada episódio me conhecer um pouquinho mais. Então, novamente, aos meus amigos, a todos que me conhecem, sejam muito bem-vindos. E para você que tá me conhecendo agora, muito prazer, César. E aí agora eu vou finalizar aqui o episódio com vocês, mas antes, é real, eu quero muito agradecer a minha amiga do trabalho por ter, sem querer, me dado esse gatilho e me ajudado a escolher o nome. A minha outra amiga que me ajudou a gravar o trailer, que se vocês já ouviram o nosso trailer, tem uma vozinha lá diferente. E eu queria muito agradecer ela porque foi muito legal. Falei assim, ai, faz pra mim, ela vamos. Como eu disse, os meus amigos são incríveis e maravilhosos, eles topam qualquer coisa. Então, no agradecimento, no geral, aos meus amigos por todo o suporte e todo o apoio. E é isso, gente. O episódio de hoje é esse. Foi mais pra conhecer um pouquinho vocês e vocês me conhecerem, no caso. Falar um pouco sobre esse projeto, a proposta e do que eu quero falar. E mais me apresentar mesmo. E eu espero que no próximo episódio já possa voltar com alguém pra gente bater aquele papo. Então, muito obrigado mesmo. E espero que vocês possam me acompanhar aí durante esse ciclo. Eu acredito muito em ciclos e agora eu acabei de iniciar um ciclo
no podcast. E fiquem comigo até eu finalizar esse ciclo, tá bom? Muito obrigado mesmo. Um beijão e fiquem animados tanto quanto eu. Fui!